Pai do Senhor para todos. Hoje vamos falar de um assunto muito polêmico no meio das igrejas evangélicas, que é debatido tanto entre os tradicionais como os pentecostais, mas é algo que é vivenciado mais no meio pentecostal. E eu sou pastor da Assembleia de Deus pentecostal, então eu tenho propriedade tanto bíblica, teológica, como até mesmo de convivência, de experiências a respeito da área pentecostal. Então o tema de hoje, o assunto de hoje é Igreja Evangélica ou Macumba Gospel? O que é ser pentecostal de verdade? Eu achei necessário trazer essa temática aqui, tendo em vista aos cultos que nós temos visto na internet e até ao visitarmos algumas denominações, cultos estes diferentes das Assembleias de Deus mais tradicionais ou das igrejas pentecostais mais tradicionais, que trazem o que podemos chamar de uma certa mistura religiosa dentre o Pentecostes, os evangélicos em si pentecostais e os trabalhos das religiões ditas de origem africanas, podemos assim dizer. Então o vídeo de hoje é muito interessante. Eu quero que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Eu quero pedir para que você também dê um like, clique no sininho para receber as notificações e comenta aqui embaixo o que você acha desses cultos ditos pentecostais, onde coisas bem diferentes do que somos acostumados, aqueles que são mais tradicionais, têm acontecido. O que acontece é que algumas denominações ditas evangélicas e pentecostais têm realizado cultos que, em meio a esses cultos, estão até utilizando roupas idênticas às roupas que são usadas em terreiros de Umbanda, no Candomblé, podemos assim dizer, para falar um nome genérico, roupas que são utilizadas mais dentro da macumba, como assim ficou conhecida essas ramificações do baixo espiritismo. Existe a Umbanda, Quimbanda, Candomblé, magia negra e tantas outras ramificações do chamado baixo espiritismo. Existe o espiritismo científico, que é quando é mais relacionado àqueles que são kardecistas, que têm uma visão mais ligada à comunicação com os mortos. Então já quando parte para a Umbanda, que é a magia branca, como é conhecida, a Quimbanda já é a magia negra, aí já é bem diferenciado os tipos de reuniões, de trabalhos que são feitos. Então o que acontece é que dentro da macumba em si, também é necessário destacar que macumba é um instrumento religioso, é um instrumento musical, melhor dizendo, que veio da África, e como era muito utilizado pelos escravos em meio aos trabalhos que eles realizavam dentro das suas crenças religiosas, acabou que ficou conhecido esses trabalhos de espiritismo ou baixo espiritismo como macumba, como acostumou-se a chamar. Alguém vê um trabalho numa encruzilhada, num cemitério, numa mata virgem, e todo mundo costuma dizer é uma macumba que fizeram, um despacho, é um trabalho, enfim. Mas o que chama a atenção é as roupas que são utilizadas lá dentro da Umbanda, que agora tem sido utilizado também dentro de igrejas evangélicas. E não são só as roupas, mas também os movimentos que são feitos, até as danças que são realizadas dentro dessas igrejas evangélicas são idênticos aos que são realizados lá dentro da Umbanda. E essas denominações, esses líderes dessas denominações, dizem fazer isso porque são verdadeiramente pentecostais. Existem até ameaças para que aqueles que não creem nesse tipo de culto, aqueles que falam
vão morrer, vão pagar o preço, porque eles são vasos de Deus, porque não pode tocar nos vasos de Deus. Será que isso é ser pentecostal? Será que foi isso que aconteceu, o que acontecia em meio aos cultos da igreja primitiva? Por que que a maioria dos homens que são envolvidos, né, com esses movimentos ditos, entre aspas, pentecostais, de usar essas roupas, de dançar, de rodar tanto dentro da igreja, por que que a grande maioria deles, não estou generalizando, eles sempre tendem a estar ou a cair na prática homossexual, né? Então, muitos desses ditos profetas entram pelo caminho da homossexualidade, né? Alguns têm a prática escondida, depois é descoberto isso dentro das igrejas, né? E nada contra as pessoas que são homossexuais, mas quem está dentro de uma igreja evangélica que crê na Bíblia Sagrada, nós acreditamos que essa prática ela é pecado. Então eles vivem na igreja com esse tipo de cultos, né? Se é que podemos chamar de cultos, né? Rodando, girando, usando esse tipo de roupa, de acessórios. E não são só, como falei, as roupas, os acessórios que eles utilizam, mas são também os trabalhos que eles fazem, muitas das vezes, até para consagrar alguém, né, a pastor, a apóstolo, a bispo, que essas igrejas sempre têm muitas nomenclaturas, né, eles desejam ser, né, cada vez mais nomeados, né, crescerem cada vez mais hierarquicamente dentro do ministério. E aí eles vão consagrar, e muitas das vezes dentro da igreja, ou até em matas virgens, fazem consagrações, né, de formas estranhas, usando esses tipos de roupa. Às vezes as cores das roupas é de acordo com o dia do santo lá da Umbanda. Então o que tem a ver a Umbanda com uma igreja evangélica? Deixando claro também que eu não estou falando contra as pessoas que são das religiões de matriz africana, pelas quais eu tenho o maior respeito, apesar de discordar de algumas crenças, mas o respeito ele tem que estar acima de tudo. A minha questão não é essa. O tema aqui em si não é falar das religiões de matrizes africanas, nem combatê-las, nada do tipo. O tema hoje são as igrejas evangélicas que trabalham, que realizam cultos idênticos aos trabalhos realizados dentro dos terreiros de Umbanda, dentro dos terreiros de Macumba. Então eles vão para as matas, eles fazem consagrações utilizando óleo, mel, leite, utensílios que são utilizados lá dentro da Umbanda também. Então eu já ouvi até um pregador querer explicar isso aí, dizer que o diabo imita as coisas que acontecem na igreja, mas na verdade o que a gente está vendo são essas igrejas imitando o que acontece lá, né, no ocultismo. Eles estão trazendo as coisas de lá do ocultismo para dentro das igrejas. Então o que a gente pode perceber é que está acontecendo verdadeiros escândalos. Como que pessoas podem se converter em meio a igrejas como essas? E alguém pode até dizer que crescem, que as pessoas aceitam Jesus e tal. Mas será que mudam mesmo de vida? Será que há uma conversão real? Porque essas igrejas, eu digo por experiência própria, né, eles não gostam de pregação da palavra. Eles não gostam. Eles gostam de pessoas que cantam corinho de fogo. Nada contra também gosto de corinho de fogo. Mas a questão é não priorizar só corinho de fogo na igreja, para ver o povo pular, rodar, plantar bananeira, cair no chão, quebrar cadeira. Então a verdade é que muitas dessas igrejas estão mergulhadas na bagunça, na desordem, e nada tem a ver realmente com o culto genuinamente bíblico e pentecostal. E por causa disso, alguns tradicionais,
reformados, né, pessoas que têm algum conhecimento bíblico, criticam os pentecostais e muitas das vezes, por não ter um conhecimento tão amplo, eles colocam todos os pentecostais dentro do mesmo balaio, falar numa linguagem bem nordestina, como sou, com muita alegria nordestina. Então bota todo mundo dentro do mesmo balaio, como que todos os pentecostais são assim. Eu vi um pastor tradicional, há uns dias atrás, num vídeo, falar que os pentecostais não leem muito a Bíblia, não estudam muito a Bíblia, como fazem os presbiterianos, os batistas, os pastores pentecostais não se preparam em seminários, não fazem cursos teológicos para começarem a pastorear, diferente dos batistas, dos presbiterianos. E, infelizmente, lá atrás isso era verdade, mas a teologia ela veio havendo uma crescente, né, dentro do meio pentecostal, porque a questão é que lá atrás era até pecado estudar teologia. Mas aí a mente dos líderes foram se abrindo, graças a Deus, e hoje nós temos no meio pentecostal pastores formados, teólogos, né, homens de Deus preparados. E é claro que também tem aqueles neófitos, aqueles que nunca foram nem sequer cooperadores ou auxiliares de trabalho e por qualquer coisa saem de uma igreja e abrem outra igreja e começam a realizar esses cultos, entre aspas, essas bagunças aí no meio das igrejas ditas pentecostais. Mas afinal, o que é ser pentecostal de verdade? Em Atos capítulo 2, versículos do 1 ao 4, vai definir que está escrito o seguinte: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos cordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, o que é que aconteceu aqui? No dia de Pentecostes, Pentecostes significa 50º, 50ª semana depois da Páscoa, né? Então, 50º dia, melhor dizendo, depois da Páscoa, né? 49, 50º, então é o dia de Pentecostes. Aí, nesse dia, no dia de Pentecostes, da festa de Pentecostes, Jesus resolveu batizar os crentes com o Espírito Santo, encher os crentes de poder, cumprir a promessa de Atos 1 e 8, cumprir parte da promessa de Joel, capítulo 2, lá pelo versículo de número 8, parte. Em outro vídeo eu posso dar detalhes de que a promessa não se cumpriu ainda na sua totalidade. Então, ser pentecostal é ser revestido de poder, é ter desejo de servir a Deus, estar na casa de Deus. Ser pentecostal é acreditar na atualidade dos dons espirituais, em falar em línguas estranhas, em orar em línguas estranhas. É crer no poder de Deus para os dias de hoje, como os tradicionais não creem. E os nossos cultos são sim mais fervorosos. Deus opera, Deus fala, a glória de Deus desce, né? Deus trabalha de uma forma mais extensa porque nós cremos, né, na atualidade dos dons. Porém, o apóstolo Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 40, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Eu não vejo ordem nesses trabalhos, né, que usam essas roupas e passam o culto todo praticamente rodando. Eu não vejo o que edifica uma pessoa ficar rodando o culto todo. Alguns descontrolados, né, chegam, eu já vi pessoalmente, a pessoa sai correndo dentro da igreja, bater em outra pessoa, derrubar alguém, rodar, bater em outra pessoa, quebrar relógio, machucar alguém. Então eu não vejo isso como sendo algo ordeiro, como sendo um culto bíblico, não tem base bíblica. Alguns usam o próprio Atos 2 para argumentar que os que estavam visitando Jerusalém disseram que eles estavam embriagados, cheios de mosto, mas é porque eles falavam línguas de outras nações, em momento algum
eles estavam ali rodando, em momento algum eles estavam ali fazendo loucuras, como se fazem hoje nessas igrejas ditas pentecostais. Então os pentecostais, para definir bem o que são pentecostais, são cristãos que acreditam que o Espírito desce sobre os fiéis. Na verdade, a gente crê que ele está sobre nós e ele nos enche. O que é chamado de batismo com o Espírito Santo. Nós acreditamos que após esse batismo se recebe os dons espirituais, pode falar em línguas, né, durante os cultos ou em casa, orando, enfim. O termo pentecostal vem de Pentecostes, um termo grego que se refere a uma festa judaica das semanas. Né? Algumas características do Pentecoste são as seguintes: a crença de que o poder de Deus não é abstrato, a crença de que Deus é uma verdade inquestionável que não precisa de comprovação. Aí vem a crença de que as Escrituras são a única fonte confiável, a ênfase na experiência pessoal do cristão, porque o batismo com o Espírito Santo, por exemplo, é uma experiência pessoal, cada um tem de uma forma, então a gente não pode usar uma base única, né? Porque antigamente dizia, para ser batizado com o Espírito Santo tem que ver uma bola de fogo, tem que acontecer isso, aquilo, a pessoa sai pulando, passa um dia todo falando línguas estranhas. Isso aí são experiências pessoais, que não pode ser generalizada. O pentecostalismo é uma das ramificações do cristianismo evangélico, que é composto por uma variedade de grupos, desde grandes igrejas até pequenas denominações. A fé pentecostal é uma vertente do cristianismo protestante que acredita na contemporaneidade dos dons espirituais descritos em Romanos 12, né, em 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 14, Efésios 4, além de toda a literalidade de relatos milagrosos e sobrenaturais descritos na Bíblia, com a possibilidade de experiências para a atualidade. Então nós cremos no poder de Deus relatado em Atos dos Apóstolos, no início da igreja, na história da igreja, no seu início. Nós cremos na literalidade, no que Deus operou ali, o que acontecia naqueles cultos que eram verdadeiramente pentecostais. Era gente morrendo dentro do culto, como Atos capítulo 5, por mentir para o líder da igreja, para o primeiro pastor da igreja, que foi o apóstolo São Pedro. A gente via Jesus curando pessoas constantemente no meio da igreja primitiva. Todos os dias pessoas se convertiam na igreja primitiva, a igreja avançava, crescia, prosperava. Os crentes tinham um amor, né? Existia amor. A Bíblia diz que ninguém padecia necessidade, se vendia um terreno e se contribuía, se lançava aos pés dos apóstolos. Ali, apesar da Bíblia não dar detalhes, mas eu creio que eram dízimos, eram ofertas. Os crentes acreditavam piamente na volta de Jesus a qualquer momento, porque a igreja primitiva era uma igreja avivada, era uma igreja cheia do Espírito, era uma igreja pentecostal. E é claro que esse nome pentecostal se deu à festa de Pentecostes, que literalmente não tem nada a ver em si, né, com a ênfase do poder do Espírito, mas por ter sido no dia de Pentecostes, aí se transladou, né, essa expressão para os crentes que acreditam nos dons espirituais e acabamos sendo chamados de crentes pentecostais. Então isso é o que é ser um crente pentecostal. Isso é o que é Pentecostes, 50º dia depois da Páscoa, né? Era o dia de Pentecostes, a festa de Pentecostes, onde o Espírito desceu sobre 120 crentes e através desses 120 crentes o mundo foi incendiado e até hoje nós cultuamos a Deus, a glória de Deus desce, o poder de Deus desce, mas tudo com ordem, com decência. Eu não estou dizendo que não pode pular, que não pode correr, que não pode rodar, eu não estou dizendo isso. Não estou dizendo que não pode acontecer esse tipo de coisa. Isso são manifestações, muitas das vezes sim, do Espírito, e a pessoa recebe, e é o jeito da pessoa expressar aquele poder que ela está sentindo. Mas tudo tem que ser de forma consciente, com ordem, com decência. O Espírito Santo não toma consciência de ninguém, a pessoa não fica possessa. Quem faz uma pessoa ficar possessa é um espírito maligno, é uma entidade maligna. E a pessoa não sabe onde está, não sabe o que está fazendo, quebra tudo, se deixar, se não tiver alguém que use a autoridade de Deus para controlar. Mas quando se é cheio do Espírito Santo, se faz tudo com ordem e decência. A glória de Deus desce, todos compreendem. Quem não compreende é explicado, como Pedro explicou, que era a promessa de Deus
que a efusão do Espírito iria descer sobre o seu povo, agora igreja, que é inaugurado em Atos 2. Então isso é ser crente pentecostal. Eu espero que você possa ter gostado desse vídeo, possa ter esclarecido alguma coisa. Coloca aqui embaixo o que você acha, se você concorda comigo, se você discorda, se você acha que esses cultos com essas roupas rodando direto, se é pentecostal mesmo. Eu respeito a sua opinião. Coloca aqui embaixo se você quiser aprender a interpretar melhor a palavra de Deus. Aqui embaixo na descrição vai estar o link do curso Qualidade Bíblica. Você vai aprender a interpretar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ok? Deus abençoe tua vida, tua casa e tua família em nome de Jesus.